Hoje nós vamos explorar a interface do Adobe Illustrator, porque é fundamental que a gente tenha conhecimentos para que consiga navegar com facilidade dentro do software e consiga extrair todo o potencial que ela nos oferece. Eu me chamo Ciane Marília e você está entrando no universo criativo do Mazia Studio. Vamos começar indo para a tela do meu computador. Cá estamos com a tela inicial do Illustrator. Esse que eu estou utilizando é o Illustrator 2025. Vamos começar aqui abrindo um novo arquivo. Vai aparecer essa janela. Aqui você tem algumas pré-definições. Esses aqui são os recentes utilizados por mim. Tem o salvo, você consegue salvar assim, deixar pré-definido aqui. Dispositivos móveis, web, impressão, filme, vídeo e arte e ilustração. Vamos abrir aqui um web grande de 1920 por 1080. Começando aqui pelo título, você consegue alterar facilmente o título. Vou colocar aula 1, largura e altura do seu documento. Aqui, pixels, você consegue decidir qual é a medida que vai ser utilizada no documento. Orientação é se você quer a sua prancheta em pé ou se você quer a sua prancheta deitada. Aqui a quantidade de pranchetas que você quer dentro do seu documento. Eu vou deixar apenas uma. A sangria é para quando você for fazer materiais impressos. É bom você verificar antes com a gráfica que você for imprimir para poder saber qual a quantidade de sangria que eles pedem. A maioria das vezes são 3 pixels de margem, mas isso você precisa ver direitinho com a gráfica. Aqui nos modos de cores a gente tem as cores RGB e as cores CMYK. As cores RGB bem por cima, as cores para as telas, e o CMYK é para impressão. No card aqui em cima eu vou deixar um vídeo explicando melhor os perfis de cores, ok? Os efeitos de rasterização para telas a gente utiliza 72 ppi e para impressão a gente utiliza 300 ppi, ok? Aqui no caso vamos usar para telas e o perfil de cores RGB, porque queremos fazer um produto digital. O modo de visualização padrão, isso daqui eu acabo por não mexer e vamos apertar em criar. Ao apertar em criar, a prancheta do Illustrator se abre. Vou mostrar pra vocês que isso daqui é um probleminha que acontecia muito comigo e eu não sabia mais o que fazer pra voltar isso pro lugar. Basta você pegar ela e arrastar aqui pra cima. Tá vendo que ficou azul? A barra lateral ali, é só soltar. Pronto, aqui já temos uma breve configuração básica que às vezes acaba por acontecer. Você consegue tirar esse menu daqui, você consegue mover ele para onde você quiser. Por pré-definição ele vai vir aqui. Nesse vídeo de hoje eu já vou mostrar as principais ferramentas utilizadas aqui dentro do Illustrator. Em outro vídeo eu vou aprofundar nas ferramentas e explicar melhor as suas outras utilizações. Vamos começar pela barra lateral esquerda. Essa primeira ferramenta pretinha aqui é a ferramenta de seleção e a tecla de atalho dela é a letra V. Tá? Para que serve a ferramenta de seleção? Ela serve para você mover todos os objetos dentro da sua prancheta. Eu vou mostrar um documento para vocês para mostrar como que funciona melhor a utilização dela na prática. Essa ferramenta de seleção, você consegue mover os objetos de dentro do seu documento, tá? Para qualquer lugar. Você consegue mover objetos simultaneamente. Por exemplo, se eu quiser mover essas 4 janelinhas ao mesmo tempo, eu consigo movê-las só apertando o Shift. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar em uma, apertar o Shift, clicar no outro e clicar no outro, com o Shift selecionado. Após fazer essa seleção, você solta o Shift, ok? Aqui já vai estar feita a seleção, você consegue mover para onde você quiser dentro do documento. Indo aqui ao lado da ferramenta de seleção, a gente tem a seleção direta, que o atalho é a letra A. Essa daqui faz o seguinte, quando você seleciona um objeto com a ferramenta de seleção A, ela libera para você esses 4 pontinhos aqui. Tá vendo que liberou 4 pontinhos arredondados aqui nas quinas de todo o quadrado que a gente fez? Com a ferramenta de seleção direta, você consegue mover pontos em específico do seu design. Por exemplo, eu tenho aqui esse quadrado. Se eu quiser mover apenas essa ponta, basta só selecionar ela, que eu consigo mover facilmente ela para cá. Tá? Caso eu queira arredondar essa ponta, basta clicar em cima dessa bolinha, garantir que só essa ponta ficou azul e aí sim eu vou conseguir arredondar apenas uma ponta. Caso eu queira arredondar todas as pontas, basta clicar no meio do quadrado, pegou em uma bolinha que você já vai conseguir arredondar todas as pontas. Ah, mas como que eu faço para arredondar 2 pontas apenas? Você vai apertar em uma, vai apertar na outra com o Shift selecionado. E agora sim, você vai conseguir arredondar apenas 2 pontas do seu objeto. Vamos além também. Você pode fazer a mesma questão de ferramenta múltipla com o Shift selecionado e você consegue arredondar todas as quinas simultaneamente. Da mesma maneira que se você quiser arredondar só as quinas de cima, também é possível. Ah, mas se eu quiser arredondar só os pontos de cima, você vai selecionar todas segurando o Shift e com o Shift selecionado, você vai tirar as pontas que você não quer arredondar. Como você só quer arredondar em cima, aqui eu estou removendo a seleção
das de baixo. Estão vendo que tá ficando, as bolinhas estão ficando brancas? Agora, quando você for arredondar essas quinas, só a parte de cima vai ficar arredondada, porque você tirou a seleção das partes que estavam embaixo, ok? Aqui abaixo da ferramenta de seleção, a gente tem a varinha mágica, que é a tecla Y. Tá? A varinha mágica serve para quê? Para selecionar a mesma cor ou o mesmo padrão de algum elemento. Como, por exemplo, temos aqui formas que são as janelas e as rodas que são pretas. Caso eu clique em um dos quadradinhos pretos, ele vai selecionar todos os objetos que têm a mesma configuração. Uma ferramenta que também é bem parecida é a ferramenta laço, que é a letra Q. Se eu quisesse essas 3 janelas, por exemplo, eu venho aqui com um laço e seleciono apenas elas. Caso eu quisesse só o fundo e só o verde ali, eu consigo selecionar só eles também. Para ter uma visualização melhor da ferramenta laço, eu fiz esses desenhos aqui, tá? A ferramenta laço tem como atalho a letra Q. Caso você queira selecionar apenas esses círculos azuis, você vem, seleciona os círculos azuis, apenas eles, e só eles ficarão selecionados, tá? Isso vale para quando tiver objetos próximos que fique mais complicado de você fazer a seleção. É para facilitar o processo, não que você não consiga selecionar com a ferramenta de seleção ou a ferramenta de seleção direta. Aqui abaixo temos uma ferramenta que é temida por muitos e amada por poucos, tá? É a ferramenta caneta, a letra P de atalho, é a Bezier, para quem já tiver mais aí íntimo com ela, tá? O que você consegue fazer com a Bezier? Você consegue fazer desenhos com curvas, com linhas, desenhos da maneira que você quiser. Isso daqui te dá uma liberdade criativa muito grande, tá? A Bezier você consegue desenhar qualquer forma que você quiser. Para dominar ela leva um pouquinho de tempo, tá? Isso daqui é treino. Vou deixar um card aqui em cima explicando melhor a utilização da ferramenta Bezier. E uma dica, por que será que está aparecendo esse X aqui na minha tela quando... Vocês estão vendo que está aparecendo um X no lugar? Isso acontece porque a minha tecla Caps Lock está ativa. Quando eu aperto o Caps Lock, ela some. Tá vendo? O meu Caps Lock estava ativo. Isso acontece tanto dentro do Photoshop quanto dentro do Illustrator. É só por via de curiosidade. Vamos aqui agora para a ferramenta de tipo, que é a ferramenta de tipografia. Caso você dê um clique apenas, vai aparecer um Lorem Y. Caso você clique e arraste, vai aparecer uma caixa com o texto do Lorem Y, que é para poder mostrar aonde vai ficar localizada. Essa barra aqui, ela se adequa a todas as ferramentas, tá? Aqui no caso do tipo, no caractere você consegue alterar as fontes, você consegue definir se é regular, se é bold, só que isso depende da fonte que você escolhe. Por exemplo, a Myriad Pro, ela não tem outra a não ser a regular, mas se a gente for no Arial, você consegue ver que aqui tem um 5 aqui na frente dela. Essa Myriad Variable Concept tem 40. Quando você clicar aqui, você vai ter 40 opções dentro dessa mesma letra, tá? Esse Tzinho aqui é o tamanho da fonte, tá? Você consegue escolher aqui o tamanho da fonte que você quer. Tem a setinha também e você também consegue alterar o valor. Aqui é o alinhamento, tá? O parágrafo aqui é o alinhamento. Nessa bolinha aqui você consegue definir quando é tópico. Você consegue alternar entre bolinha vazada, traço, bolinha preenchida e um quadradinho, tá? No caso eu vou deixar sem. E no lado dessas bolinhas você tem a opção de colocar como número, depende do projeto que você tá fazendo, tá? Aqui é o tipo da área, você consegue definir se isso vai ficar no centro, se isso vai ficar na parte superior, na parte inferior, ou se vai justificar. Só que o justificado não se utiliza tanto manualmente. Kerning é quando você arruma o distanciamento das letras, porque quando você justifica um texto, às vezes ele dá uma divisão entre as letras errada, tá? E isso acaba por machucar o seu designer, por assim dizer. Melhor você fazer isso manualmente. Eu vou mostrar pra vocês como que faz. Aqui ao lado, onde você vê esse arco, é pra criar envelope, ou seja, dar perspectiva à sua fonte. Você consegue deixar tanto em arco, como vertical ou horizontal. Você consegue alternar entre arco inferior, superior, abóbada. Isso daqui vale você dar uma investigada pra poder saber quais são todas as opções existentes aqui dentro do estilo. Curvatura, você consegue alterar a curvatura, consegue alterar se é horizontal, se é vertical, consegue brincar bastante com as letras aqui dentro. Quando você quiser mexer manualmente nas configurações da sua fonte, você vai vir em propriedades, tá? É essas setinhas aqui que parece uma mesa de DJ. Você vai abrir aqui as propriedades do objeto que você tiver selecionado. Como aqui no caso eu tenho um corpo de texto, abre aqui as opções do meu corpo de texto. Aqui, transformar é a localização onde isso vai estar dentro da sua prancheta. Aqui, preenchimento, se você clicar 2 vezes, vai abrir aqui a configuração das cores da sua fonte. Então você já pode alterar por aqui mesmo, ou apertar aqui para você definir suas cores na paleta RGB. Aqui são as pré-definições do próprio aplicativo. E aqui tem a questão dos degradês, caso você queira fazer um degradê dentro da fonte. Lembra que eu falei sobre o kerning? Quando você clica aqui no meio de uma letra e a outra, aqui vai ter esse V e esse A. Tá vendo que tá menos 24 aqui? Se eu mexer aqui,
você vai notar a diferença ali entre o Q e o U. Aqui você controla o kerning. O kerning nada mais nada menos do que o distanciamento entre as letras. Vai ter fonte que você vai pegar e ela vai ter um distanciamento entre as letras ruim. E você consegue melhorar isso manualmente, caso você queira utilizar essa fonte. Caso o kerning seja muito ruim, eu aconselho você a alterar a fonte, procurar outras opções que se adequem melhor e sejam mais parecidas com aquela que você tinha escolhido. Vindo aqui para a ferramenta do lado, é o espaçamento entre as letras. Caso você selecione aqui um texto, você consegue controlar aqui o espaçamento entre essas letras. Diferente do kerning, ele distancia entre a mesma quantidade das outras. Não tem a diferenciação, por exemplo, o T é uma letra, ele precisa de uma distância diferente de uma letra I, entende? Porque ele tem um tracinho aqui em cima. Não é a mesma coisa que você distanciar o I. Por exemplo, o kerning desse P com esse I aqui não tá igual o kerning desse I com esse T. Vocês conseguem perceber isso? E é exatamente por isso que você consegue ajustar aqui manualmente letra por letra, para o seu design ficar completamente alinhado. Aqui é o tipo de área que eu já mostrei para vocês, marcadores e numeração também, caso vocês queiram fazer tópico, alinhar também, caso você queira alinhar no centro, na lateral. Caso você queira alinhar isso ao centro da sua página, você precisa estar com o texto selecionado, mas no caso aqui está como editor. Vocês conseguem ver ali na barra lateral que a ferramenta tipografia está selecionada. Então nesse caso aqui eu não consigo mexer, eu não consigo centralizar, eu não consigo fazer nada, porque o texto está aberto para edição. Nesse caso você vai apertar na ferramenta de seleção preta e agora sim você vai conseguir centralizar o seu objeto na página, ok? Outra ferramenta muito importante que nós temos aqui dentro do Illustrator é a ferramenta de formas. Apertando com o botão direito do mouse, você consegue ver todas as ferramentas que tem dentro dessa daqui. Tem o retângulo arredondado, elipse, polígono, estrela e o clarão. O clarão é mais para efeito. No caso, vamos pegar aqui um retângulo, só pra gente fazer um pequeno teste. Temos aqui um retângulo. Caso você não tenha a opção de gradiente ativo aqui na sua barra lateral direita, você vai ativar ela clicando em janela e procurando aqui por gradiente. E clicando em gradiente. Essa janelinha vai se abrir pra você. E é aqui que você vai mexer em tudo dentro do seu gradiente, tá? Você pode deixar ele ou linear, ou radial, ou de transformação livre, tá bom? Agora, como eu faço? Vamos aqui no linear. Como eu faço pra alterar a cor? Eu não quero branco e preto. Ou você clica 2 vezes na bolinha, ok? Vai abrir essa abinha aqui pra você. Mesma coisa, você pode usar aqui as predefinições ou livremente aqui. Pra mostrar o conta-gotas, eu vou pegar esse outro céu dessa outra prancheta do lado pra mostrar pra vocês como funciona com um conta-gotas. Basta clicar, ok? Como eu faço pra alterar do preto? Mesma coisa. Vai clicar 2 vezes no preto. Aqui vai abrir a janelinha das cores, ou você pode utilizar o conta-gotas para poder pegar a cor. Aí aqui você também tem outras opções, né? Você também tem o radial e também tem a transformação livre. Essa bolinha branca que tem aqui no meio, ela vai definir aonde uma cor termina. Caso você queira que o azul seja predominante, basta você arrastar ele para o lado do amarelo, porque você quer que o amarelo tenha menos quantidade de cor. Caso seja ao contrário, você vai pegar essa bolinha branca e vai trazer para o azul, porque aí vai definir que o amarelo tem uma maior quantidade de cor dentro do seu projeto. Como eu faço para adicionar mais uma cor aqui dentro? Basta você clicar mais uma vez aqui, ó, na linha. Sempre que você posicionar seu mouse aqui próximo da linha da parte abaixo, vai aparecer um maisinho ali do lado da sua seta. Basta você clicar. Cada vez que você clica, uma bolinha branca vai se dispor também. E você pode movimentar isso pra cá, e aí você vai definir aqui aonde uma cor começa, aonde uma cor termina, utilizando essas bolinhas brancas, tá? E isso vale pro radial também, ok? O radial também vai ter essas bolinhas e aqui você consegue rotacionar. Se você posicionar o seu mouse em cima dessa bolinha preta, que é o final da linha, você consegue rotacionar, tá? Indo aqui para a ferramenta de gradiente livre, você vai ter pontos e você consegue adicionar pontos também. Por exemplo, se eu quiser adicionar 2 pontos aqui, eu consigo. Por pré-definição, ele vai adicionar cores que você tiver selecionado por último. Como, por exemplo, como eu selecionei esse azul por último, ele vai adicionar uma cor azul depois. Se eu selecionar esse preto, ele vai selecionar esse preto depois. Se eu selecionar esse amarelo, ele vai adicionar um amarelo depois. Então aí você pega e vai alterando as cores para o que você quiser, né? Isso daqui tem uma infinidade de possibilidades, você pode fazer o que você quiser. Tá? Esse daqui é livre, você pode adicionar quantas bolinhas você quiser. Mostrando outra ferramenta muito útil para vocês também aqui dentro do Illustrator, é a ferramenta construtor de formas, tá? Essa daqui. Shift mais M é o atalho para ela. Clicando nela, antes de clicar nela, você precisa ter os objetos que você quer agrupar e juntar e transformar em uma forma só, juntos. Por exemplo, eu quero que esse quadrado azul e esse rosa e esse verde aqui, eles fiquem juntos, ok? Como eu vou fazer?
eu vou selecionar todos eles, clicando e arrastando, não precisa apertar Shift, não precisa fazer nada, só clicar e arrastar em cima deles. Caso você queira selecionar apenas 2 objetos, você clica no Shift. Só quero esse e esse. Pronto, aí selecionando os 2, porque vai ter momentos que você vai ter mais coisas dentro da sua prancheta, e aí você vai precisar definir qual objeto que você quer selecionar. Feito isso, como eu quero selecionar todos, eu vou vir agora com a ferramenta de construtor de formas. Quando você quiser unir 2 formas, você clica e arrasta. Quando você quiser remover uma forma, você clica Alt e clica. Ou arrasta. No caso, eu quero remover esse rosa e esse verde que tá aqui, esses 2 aqui. Pronto, removido, tá? Caso eu queira juntar isso daqui com esse rosa, também consigo. Vai virar tudo uma coisa só, ok? Vou trazer outro vídeo também mostrando melhor a utilização dessa ferramenta. Qualquer ferramenta que você precisar e não encontrar, você vai vir diretamente aqui em janela. Clicando em janela, vai abrir aqui todas as opções disponíveis aqui dentro do Illustrator. Tem até uma setinha aqui que tem mais opções, tá? Isso daqui é para você explorarem. Explore e perceba as coisas que tem. Aqui na minha barra lateral, eu até tinha algumas coisas que eu não utilizo tanto, então eu as removi. Eu deixo mais o alinhamento, o Pathfinder, que é essa janelinha aqui. Vou deixar um card aqui em cima explicando a utilização dessa ferramenta mais aprofundada, porque ela merece um pouquinho mais de atenção. Aqui nós temos o traçado da imagem. Isso daqui é para quando você quer rasterizar uma imagem, também é um assunto para outro vídeo. Hoje eu só estou mostrando as ferramentas existentes dentro do Illustrator e como localizá-las, tá bom? Temos aqui embaixo também a transparência, que você consegue deixar a opacidade máxima, diminuir a opacidade e também mudar aqui a maneira de mesclagem entre as camadas. Isso daqui é mais para o traçado. E aqui embaixo eu tenho 3D e materiais. Também gosto de usar bastante essa ferramenta, então eu adicionei ela aqui no meu perfil. Temos aqui a amostra de cores também. Temos aqui também as camadas, isso daqui é muito utilizado. Pensa que são folhas de acetato, uma por cima da outra. E assim você consegue manusear o seu trabalho de uma maneira que não fique tão bagunçado. Você consegue renomear as camadas, você consegue utilizar as coisas de maneira diferente. Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática. Mostrando aqui na prática a utilização das camadas, eu consigo colocar cada objeto em uma camada. Por exemplo, eu tenho aqui o céu, tá? Consigo tirar ele e colocar ele, ele está separado em uma camada. Tenho o ônibus, consigo tirá-lo e colocá-lo de volta. Tenho as janelas, também consigo tirar e colocá-las. O chão, os pneus e por baixo do ônibus. E isso daqui é por baixo do céu. Pronto, tá vendo? E você consegue manusear aqui as camadas, tá? Aqui você consegue manusear as camadas. Por exemplo, se eu quiser que o chão fique em cima do céu, ou se eu quiser que os pneus fiquem em cima do ônibus, por exemplo. Se eu quiser tirar os pneus, eu também consigo. Então tudo fica muito mais fácil de você conseguir trabalhar aqui dentro, utilizando essa ferramenta ao seu favor. Eu sei que muita gente acaba por não utilizar, fazendo tudo na mesma camada e vira uma bagunça, porque depois você não consegue ter controle total ali do que você tá criando, tá? E isso daqui é uma ferramenta que você dominando ela, você faz qualquer coisa, tanto no Illustrator, quanto no Photoshop, quanto no Canva, tá? Porque o Canva também trabalha com camadas. Informações importantes. Essa ferramenta superior aqui, ela se adapta para qualquer ferramenta que você for selecionar. Por exemplo, eu tô com a ferramenta de seleção preta, tecla V, selecionada. Aqui nós temos opções de traçado, configuração do documento e preferências, tá? Porque eu estou com a ferramenta de seleção. Caso eu aperte no quadrado, que é no retângulo no caso, e fizer um retângulo, você percebe ali que já mudou as configurações daquela barra superior. Ela já adicionou ali estilo, já adicionou o alinhamento, adicionou a forma e consegue transformar também. Aqui ao lado de algumas dessas ferramentas, você consegue encontrar um triângulo bem pequenininho do lado. Clicando com o botão direito, você vai abrir a opção dessas ferramentas. Por exemplo, a seleção de ferramenta direta. A ferramenta de seleção direta, ela tem 2 opções, ela também seleciona grupos. A ferramenta Bezier, ela consegue adicionar novos pontos, excluir pontos e fazer pontos de ancoragem. Aqui, a ferramenta de retângulo, você consegue fazer a elipse, o polígono, a ferramenta de estrela e o clarão. Então, é muito bom isso porque você consegue ver as outras ferramentas que tem aqui dentro desse mesmo lugar. Então, às vezes, pode ser que você não esteja encontrando uma coisa em específico, mas é porque ela está dentro dessa subcategoria, tá? Então, vale ir olhando aqui. Você
você também consegue controlar isso daqui, você consegue encolher aqui essa ferramenta lateral. Eu prefiro trabalhar com ela expandida, eu consigo trabalhar com mais facilidade dessa maneira. Você vê o que mais se adapta pra você. Você consegue abrir mais de um documento ao mesmo tempo. Se você vir aqui em arquivo e apertar um novo, vai abrir aquela mesma janela que abriu quando a gente abriu o primeiro documento dentro do Illustrator. Então aqui você consegue abrir um outro e ele vai ficar posicionado aqui em cima. Você consegue remover ele também, tá? Você consegue remover ele dali de cima, mas o ideal é deixar ele colocado aqui em cima, beleza? Mas nossa, eu clico no meu objeto pra mover ele e ele não move. Caramba, por que será que isso acontece? Ele ainda tá aqui, tá? Ele tá sem contorno. Quando aparecer aquele objeto do lado dessa seta que você vai conseguir movê-lo. Agora sim eu consigo mover. Se eu ficar clicando aqui, ele não vai selecionar, não tem como. Seleciona ele. E agora vou mostrar pra vocês como que você faz pra alterar a cor. Esse quadrado vazado no meio é o contorno da parte de fora do seu desenho. Então se eu clicar aqui, ele vai ficar preto. Se você clicar 2 vezes aqui, você consegue alterar a cor do contorno desse objeto. Caso você aperte nessa setinha aqui, ele vai transferir tudo que está no contorno para o interior. Vai mandar isso para dentro do objeto. Ai, nossa, meu contorno tá preto, mas eu quero que o preto vá para dentro dessa estrela. Como que eu faço? Alternar preenchimento e traçado. Ou Shift X, tá bom? Se você apertar só X, ele vai alternar entre a seleção interior ou a seleção do contorno. Aqui você consegue colocar a cor do contorno ou a cor do interior. No caso, eu deixei o contorno verde e a estrela preta. Mas e se eu quiser alterar isso? Você vai apertar Shift X com ele selecionado, Shift X, Shift X, Shift X. Caso eu queira alternar só entre aqui a seleção, eu quero passar de estar selecionado o contorno e quero selecionar o interno agora. Eu quero mudar a cor do interior, só X. Só apertando X você alterna entre esses dois. Esse é o contorno, esse é o interior. Ai, mas eu quero selecionar o interior, X. Ai, mas eu quero que a cor que tá dentro vá pra fora e a cor que tá fora vá pra dentro. Shift X. Beleza? Shift X, alterna novamente. Ah, mas eu quero remover a cor que tá dentro. É só você apertar aqui. Nenhum, tá vendo que tem um quadradinho com uma linha vermelha dentro? Não quero mais. Nenhum. Ah, mas eu quero voltar atrás. Ctrl Z. Voltei atrás, uma vez. O Illustrator não tem a opção de histórico que o Photoshop tem, tá bom? Então aqui você vai conseguir dar Ctrl Z limitadas vezes. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira aula do curso, foi bem básica, mais introdutória. Aqui dentro dessas ferramentas, aqui vale você dominar com maestria. É a Bezier, as camadas e o Pathfinder. São as ferramentas primordiais para você conseguir criar ali seus primeiros projetos. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!